Efésios 5, do 1 ao 10, vamos lá? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, Perdão, perdi aqui. Eu fui olhar para o relógio para pensar assim, será que eu estou no tempo? Qual o tempo que está? Perdão, gente, vamos de novo. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Amém. Palavra forte de Paulo. Na verdade, eu indico a você ler esse texto todo depois, né? A carta de Efésios, a Bíblia inteira, indico muito para você ler, e em especial a carta para a igreja de Éfeso. Nos capítulos anteriores aqui, vou ter que ficar virando aqui para ela não fechar. Nos capítulos anteriores, Paulo está falando sobre o propósito de Deus para a igreja, né? Deus, na verdade, salva o homem, Ele planeja isso, Jesus executa, o Espírito Santo vai dizer isso para o seu coração, e aí Paulo vai explicar como que a igreja tem que viver, como que o crente tem que viver. E aí, no capítulo 5, ele começa com essa ordem, né? Ele meio que vai concluir isso tudo que ele está falando. Nós fomos salvos pela graça, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos salvos para viver as obras que Deus já preparou para as nossas vidas, e aí ele vai começar com essa conclusão, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí, gente, vem a primeira lição dessa noite, beleza? Primeira lição dessa noite: só Jesus faz de mim e de você um filho amado. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode fazer de nós filhos amados. E por que eu vou tocar nesse ponto? Porque sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, a única razão que vai fazer você imitar Deus é você de fato ter sido feito filho amado. Tudo bem? E aí, aqui entra um detalhe, né? Como eu disse, em Cristo fomos feitos filhos amados. Você que já ouviu essa mensagem, a mensagem da salvação, você que ouviu falar de Jesus, que Jesus pagou um preço na cruz, Ele morreu pelo seu pecado, você acredita em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é filho amado, você é filho amado. Olha o que diz João 1, do 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui entra um detalhe muito maneiro, muito especial para a sua vida. A gente não foi só adotado, a gente foi feito filho de Deus. A gente é participante da natureza de Deus. A gente é participante da natureza de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Você é filho amado. A expressão que é usada aqui é a mesma expressão do Evangelho, quando Jesus sai das águas do Jordão e Deus fala: esse é o meu filho amado. A mesma expressão. Você é filho amado em Jesus. Não sei se você está entendendo.
além de ter sido adotado, você agora tem a natureza de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só Jesus pode fazer da gente filho amado. E o fato de ter a natureza de Deus te capacita a vencer o pecado. Te capacita a imitar Deus. Te capacita a admirar Deus e amar Deus. Você vai se tornar aquilo que você ama. Você vai se tornar aquilo que você mais ama. É inevitável. Você precisa amar Deus. Deus tem que estar no topo da sua lista. Você é filho amado de Deus. Ele tem que estar no topo da sua lista. Olha 2 Pedro. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos amou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Eu tenho a natureza de Deus, eu tenho a natureza de Jesus, você também. Você foi feito filho de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só Jesus faz de mim um filho amado. Amém? Amém? Segunda lição. Como que um filho amado vai imitar a Deus? Certo? Então, beleza, um filho amado imita Deus, essa é a ideia. Então você foi feito filho amado, e agora como é que você vai imitar Deus? O texto diz para a gente o seguinte, no versículo 2, então, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui já entra um grande desafio. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. Como é que eu vou imitar Deus? Eu vou imitar Deus em amor. E aí o amor aqui vai ter duas características que eu queria que você guardasse. Perdão e sacrifício. Tá bom, João? Valeu. Um abraço. Até semana que vem. Cara, amor e sacrifício. Que palavras, né? Que expressões, que ações, que atitudes. João, para com isso. Você não está vivendo onde eu estou vivendo, né? Olho por olho e dente por dente. Você não está falando disso. Cara, é isso, é isso. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. Vivam. É agora. É agora. O que é isso, João? Viver em amor. O que é isso? Como assim? Como também Cristo nos amou. Cristo nos amou como? Deus nos amou como? Deus tanto amou o mundo, não é isso? Que entregou o seu único filho. Deus, Ele na verdade te resgatou enquanto você estava morto no pecado. Ele te amou, pecador. Ele te perdoou. Como é que eu coloco isso na minha vida, João? Perdoando. Perdoando. A gente é muito marrento, né? A gente se acha pra caramba, né? E a gente está na nossa razão e a gente não vai abrir mão. No fim das contas, a gente está brigando por tanta coisa boba que não tem nada a ver, cara. Perdoar. Perdoar. Vivam em amor. Perdoem. E sacrifício, João? Poxa, sacrifício... Aí tem a ver com a tua vida todo dia, né? Assim, não sei, o que você pensa aí em sacrifício, né? Eu penso logo em vários momentos em que eu estou na minha zona de conforto e eu penso que é muito melhor não fazer nada, alguém vai fazer, né? Seja coisas assim, lavar aquela louça, né? Dar uma carona para alguém, levar uma sacola de compras, coisas assim. Sacrifício. Talvez, né, você pense assim, algum ministério da igreja, né? Pô, imagina uma pessoa egoísta como eu, né? Agora eu vou ser líder de uma célula. Sacrifício, amigo, né? Sacrifício. Eu lembro quando teve a ordenação para presbítero,
O pastor Henrique olhou nos nossos olhos e falou assim, sangue, suor e lágrimas. Você acha assim, pô, agora, né, cara? Sangue, suor e lágrimas, cara. Então, assim, é sacrifício, é sacrifício. Isso é decisão, é decisão. Então, é ser líder de célula, supervisor. Imagina um cara egoísta como eu, discipular alguém. Cara, mas João, essa coisa do perdão, do sacrifício, é algo fácil? Gente, se fosse fácil, qualquer um faria. Não era uma obra grandiosa de Deus. Não era uma obra do Espírito Santo. Não seria obra de Deus. Deus está fazendo essa obra na nossa vida. Mais uma vez, você tem a natureza de Deus. Você pode perdoar. Você pode se sacrificar. Você pode. Amém? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se inspirem em Cristo. Lembrem do que Cristo fez. Olha o que diz aqui, é o capítulo 4 de Efésios. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? As coisas do perdão não é fácil não, gente. É obra de Deus mesmo, é obra de Deus na sua vida. É obra de Deus na sua vida. A gente tem ouvido muito isso, né? A gente acaba admirando um pouco esse negócio, né? Caraca, aquela pessoa deu uma resposta rápida, acabou com o outro, né? Destruiu, pô. Não leva desaforo para casa, não leva, né? E às vezes você fica pensando assim, pô, eu sou mó otário, né, maluco? Eu sou muito otário, porque, pô, ninguém tá dando esse mole, meu irmão. O nego tá arrancando a cabeça mesmo. E eu sou muito otário. Cara, sempre que você se achasse um otário, você lembra que Deus vai estar olhando para você orgulhoso. Sinceramente, eu já estive desse lado. É muito fácil você dar um socão e arrancar a cabeça. É muito fácil. Mas é muito difícil você, Senhor, é por você, Senhor. Eu sei que eu estou com a razão, estou com toda a minha razão aqui. Ó, filhos, namorados, noivos, maridos, cara, quantas vezes você vai estar com a razão na sua mão ali, mas aquela razão não vale nada, olha para a cruz, não vale nada. Perdoe, se sacrifique, amém? Vamos lá, a gente falou de sacrifício, a gente falou de perdão, e ainda eu quero trazer mais uma lição para você aqui, a lição 3. Qual é a lição 3? Um filho amado não desagrada a Deus. E aí o texto vai continuar falando de algumas coisas que desagradam a Deus. Então, você foi feito filho amado, você agora quer imitar a Deus. Deus está no topo da sua lista de algo que te inspira, que você ama, porque você sabe quem Ele é. Deus fala para você imitá-lo, olhando para Jesus, aí você olha para Jesus e fala, é isso que eu quero. E aí vem a lição 3, um filho amado não desagrada a Deus. Queria que você continuasse comigo aqui, ó. Ainda Efésios 5, 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Cara, não sei as meninas, né? Mas, pô, eu que sou homem, cara, era uma coisa comum, assim, né? Brincar, falar alguma parada. E eu fui para a igreja, né? Com 18 anos. E nesse início, assim, eu comecei a viver o evangelho ali e tal. Mas eu mantive essa coisa do pecado, entre pessoas mais íntimas, amigos. Eu podia falar certas coisas, entendeu? Eu podia fazer uma certa brincadeira. Eu não podia fazer isso na igreja, na frente do pastor, na frente da, né? Não podia fazer isso na frente da minha mãe, mas, pô, com a minha galera, eu podia falar uma parada, insinuar um lance. E, cara, isso só foi me afastando, até que eu me afastei completamente. Não tinha mais diferença, né,
do que eu era nos bastidores e na vida real, e eu fui embora, saí da igreja, não fazia mais sentido. Paulo está falando isso, e ele vai falar mais, tá bom, gente? Só para a gente completar o raciocínio aqui, e aí eu trabalhar com vocês. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Cara, a nossa sociedade banalizou essa parada, banalizou em geral. Tá difícil tu assistir um filme, uma série. Meu irmão, tá tenso, tá muito tenso. Qualquer lugar que você chega, que a galera não é crente, meu irmão, tu passa um sufoco, porque ninguém só fala paradas bizarras. Quando você vê assim, caraca, que conversa é essa, meu irmão? Aí, assim, não sei se vocês estão vivendo o mesmo mundo que eu, mas é isso, está muito difícil. Paulo está falando isso aqui numa sociedade que já tinha também banalizado essa questão toda da imoralidade. Era uma sociedade muito pervertida, essa sociedade greco-romana, né? Então, adultério, besteira, bobeira, né? Havia, né, em Corinto, né, o templo de Afrodite, né, a deusa do amor. Aí tinha lá a prostituta cultual, era uma religião ser prostituta, né? E em Éfeso o templo de Diana, né, que era uma das 7 maravilhas do mundo, que também havia esse tipo de prática. Então, assim, Paulo está falando aqui de uma sociedade totalmente zoada. O cara se converteu, está lá na igreja dele, né, mas na esquina ali e tal. Beleza? É o que a gente vive hoje, cara. Assim, e aí Paulo está falando para você, cara, você não pode nem ficar falando essas coisas. Você não pode nem ficar pensando muito. João, mas eu pensei numa parada dessa, então eu não sou filho amado. Calma aí, senão, né, não sobrava ninguém, né? Você não vai controlar, às vezes, uma coisa que vem na sua mente agora. Alimentar, levar para frente. E outra, achar também que você vai dominar, amigo. Eu vou só falar, mas eu não vou fazer. Eu vou só ver, mas eu não vou não sei o quê. Eu vou só... Cara, quando tu vê, já era. É uma parada muito bizarra. Eu quero, inclusive, indicar para vocês uma palestra do pastor Henrique, lutando contra a nova droga e vencendo. Não sei se você já assistiu. Anota aí, cara, lutando contra a nova droga e vencendo. Para a sua vida, para os seus amigos. Cara, a situação é tensa, é difícil. Muito difícil você fugir dessas coisas. E é engraçado às vezes, cara, você está numa conversa assim, mas não pode, cara, não faça isso, não faça isso. João, a gente vai ser então tristão, chatão. Cara, não, começa a andar comigo, que você vai ver que não, cara. Só que a gente não vai rir dessas coisas, a gente vai rir de outras, cara. E a gente é muito mais inteligente para fazer piada, meu irmão. Não é? Verdade, muito mais sagaz, não precisa disso. Isso aqui é piada fácil, pelo amor de Deus. Não sei se está entendendo. Realmente, assim, não vai haver obscenidades, conversas tolas, porque uma coisa leva a outra, isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí ele vai dizer mais. Vem comigo. Vou pegar esse trechinho aqui para você. Um filho amado, a gente está nessa parte, tá? Um filho amado não desagrada a Deus. Olha o que ele diz aqui que eu acho muito interessante. No 6. Ninguém os engane com palavras tolas. É o que mais a galera fala. Isso não tem mais nada a ver, cara. Esse negócio de religião, cristianismo, culpa, pecado. Isso aí passou, cara. Isso aí acabou. Cara, para você faz todo sentido, porque você tem a natureza divina, você é participante da natureza de Cristo. Então isso aqui faz todo sentido, cara. Eu quero fugir desse negócio. Eu não sou feliz fazendo isso. Não dá para ser feliz fazendo isso, cara. Não dá. Você vai magoar teu coração, você vai magoar tua mente, você vai se afastar de Deus, vai entristecer o Espírito Santo. Continua comigo aqui, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas. Cara, isso aqui é muito forte, hein?
Você não andava na treva, você era treva. Mas agora são luz do Senhor. Aí também fica bonitão, né? Você não está andando na luz, você agora é luz. Percebeu a natureza divina? Você é luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Então, um filho não desagrada o pai, né? O filho imita o pai. Então, o fruto da luz consiste em quê? Bondade. Eu era um cara mau, egoísta, terrível, e agora eu sou o quê? Bom. Justiça. Tudo que eu fazia era injustiça, só fazia injustiça. Só que agora eu sou filho da luz, glória a Deus. E verdade. Então a gente vivia na mentira, tudo que a gente vivia era desgraça, e agora a gente vive na verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Cara, a questão é a seguinte, mais uma vez, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho amado em Jesus, amém? Você pode viver isso, você pode vencer o pecado, você pode vencer o pecado. Você pode vencer, você pode viver em amor, você pode se sacrificar. E vou te dizer uma parada assim, parece meio louco, mas eu acho que muita gente vai entender o que eu vou falar aqui. Você ouve assim, se sacrificar, e realmente, sangue, suor e lágrimas, tá? Mas tem uma coisa que fica no teu coração tão boa assim, não é? Quando, cara, eu topei esse desafio, rapaz, foi difícil pra caraca, meu irmão. Você não sabe o que é liderar uma célula, meu irmão. Liderar uma célula é carregar um pianão, tal. Mas, cara, nas horas mais difíceis, eu senti que Deus me levantou, e naquela situação que eu achava que não tinha solução, Ele agiu, e você vai estar no centro da vontade de Deus. E aí o que parece que é um sacrifício, cara, é maravilhoso. Porque você é a luz, amém? Amém? E eu queria fechar contigo, destacando uma questão que eu acho que volta naquela ideia do Tozer, que é a seguinte, Deus está no topo da sua lista de admiração? Jesus está no topo da sua lista de admiração? Você vai se tornar aquilo que você ama. Olha só, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele está no topo da sua admiração. Ele é o que você mais ama, você vai se tornar como Ele, você vai imitá-lo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Ao único que faz maravilhas, o seu amor dura para sempre. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Ergam os olhos e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ame a Deus intencionalmente. Por isso que Paulo está dando essa ordem. Sejam imitadores de Deus. Tem que ser algo consciente, você tem que lutar para isso. Você já entendeu, o Espírito Santo fez você entender. Agora, lute por isso. Coloque Deus no topo da sua lista. Sejam imitadores de Deus. Vivam como Cristo. Vivam como Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo
a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Dedique seu amor e sua admiração a Jesus, ame-o de todo o seu coração, faça isso conscientemente. E aí você falou aí, João, aprenda a discernir a vontade de Deus. Aí entra a Bíblia, né? Aí entra a Bíblia, beleza? Você tem que amar muito a Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender o que Ele está dizendo. Olha 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Deus está no topo da sua lista de admiração. Ele é o que você mais ama. Faça isso conscientemente. Seja imitador de Deus. Ame-o de todo o teu coração. Busque uma vida santa. Busque uma vida santa. Imagina o sorriso de Deus. Sempre que você acerta. Contra tudo, contra todos. Imagina o coração de Deus feliz com a tua vida. Você é filho amado, que é a nossa conclusão, não sei se tem o slide aí. Você é um filho amado. Ame a Deus, admire-o, conheça-o e lute para imitá-lo, amém? Vamos orar? Senhor, toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão pertence a Ti, Senhor. A Sua palavra nos desafia, Senhor, a fazer coisas tão difíceis, Senhor. Mas queremos assumir de fato, Senhor, a nossa identidade e queremos nos apropriar dessa verdade espiritual que só os filhos de Deus podem reconhecer, que temos a Tua natureza. Obrigado, Jesus, por fazer isso na cruz e por deixar de ser o unigênito para ser o primogênito de Deus. Somos Teus filhos, Senhor, e cremos que pelo poder do Teu Espírito Santo a gente vai conseguir, Senhor. A gente vai conseguir viver em amor, a gente vai conseguir se sacrificar, a gente vai conseguir ser santo, Senhor. A gente vai conseguir discernir qual é a Tua vontade. Essa é a nossa oração, crendo que de fato, podemos Te imitar, Senhor, e agradar Teu coração. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.